Bom dia, a graça e a paz do Senhor. Nosso Deus é vivo e reina para todo sempre. Ele é maravilhoso e a cada dia Ele nos dá da graça dEle para caminharmos em fé, porque há um propósito de nós conhecê-lo a cada dia, a cada manhã, nos deixarmos ser moldados pelo poder do Seu Espírito, para termos nossa vida transformada num caminhar de glória em glória. Eu sou a pastora Dina, falo aqui de Guanambi, Bahia, e é maravilhoso estar na presença do Pai para levar uma palavra de fé ao teu coração e à tua família. Eu gostaria que os irmãos, que todo aquele que está junto conosco, abrissem a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Nós vamos estar falando de Jesus acalma uma tempestade. Quantas das tempestades se levantam sobre nossa vida? E precisamos verdadeiramente chamar o Mestre para que Ele venha acalmar essa tempestade, para que Ele venha mostrar que Ele está no centro, para que Ele venha mostrar que Ele é aquele que nos conduz por caminhos planos. E a palavra de Deus no Evangelho de Lucas 8, 22 diz assim: Jesus acalma uma tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus num barco com seus discípulos e disse: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia d'água, e estando em perigo, e chegando-se a ele, despertaram dizendo: Mestre, mestre, perecemos. Levante-se. E repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez bonança, e disse: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhando-se, dizendo uns aos outros: quem é esse, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Quantas vezes estamos diante de uma tempestade? Quantas vezes as águas bravias vêm sobre nossas vidas e não sabemos o que fazer? Mas Deus nos convida cada dia a confiar nele. E uma das coisas que nós vimos nessa passagem é que Jesus manda os discípulos entrar no barco e diz só uma frase: passemos para a outra banda do lago. Muitas vezes, o que acontece conosco? Nós estamos num nível espiritual, de comunhão com Deus, de conhecimento da palavra, mas cada dia precisamos crescer nesse nível. E para crescermos nesse nível, precisamos passar para o outro nível. E quando Jesus diz passemos para outra banda do lago, havia algo de diferente que aconteceria na vida daqueles discípulos. Primeiro, eles iam entrar na terra dos Gadarenos, mas Jesus não diz a eles para onde eles iriam, porque eles se assustariam. Nas terras dos Gadarenos havia um povo pagão, um povo que adorava ídolos, e os judeus eles não tinham comunhão com outros povos, eles não se misturavam. E quando Jesus diz passemos para a outra banda do lago, havia uma experiência nova que eles iriam estar presente na vida deles para haver uma mudança, um crescimento. Quantas vezes Deus nos desafia para nós passarmos de nível, passarmos para a outra banda do lago, mas nós podemos ser impactados pelo medo do novo. Era algo novo que eles nunca tinham experimentado. E partiram. E a palavra diz que navegando eles, Jesus adormeceu. Em outras passagens fala que Jesus pegou um travesseiro, uma almofada, deitou e dormiu. Porque ele descansava, porque ele sabia qual era o propósito de ele passar para a banda do outro lado. E quando eles estão indo, sobreveio uma grande tempestade, um vento no lago,
que enchia-se d'água estando em perigo. O barco começou a encher de água. Então começou a vir aquela grande tempestade e eles começaram a ficar apavorados, porque Jesus dormia. Então muitas vezes o vento, a água vindo, é um sinal que Deus quer nos levar a mudar de nível, a um crescimento espiritual. E para nós crescermos espiritual, é preciso que os nossos olhos sejam abertos, os olhos espirituais sejam iluminados. Mas eles agora estavam cegos de pavor e medo, porque a água invadia o barco e Jesus dormindo, Jesus estava tranquilo, porque Jesus sabia que ele chegaria do outro lado. Sabe por que Jesus chegaria do outro lado? Porque havia um propósito de entrar naquela terra e libertar um homem que estava aprisionado por demônios. E aí Jesus continua dormindo. E eles ali desesperados com aquela situação. E a palavra diz que eles, chegando-se a ele, o despertaram dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria d'água, e cessaram-se e fez bonança. Quando nós estamos no caminho certo, diante do propósito que Deus tem estabelecido para nossas vidas, o vento, a tempestade pode se levantar. Mas esse vento, essa tempestade, vem para nos paralisar do propósito que Deus tem estabelecido. Mas se você estiver com seus olhos focados no Senhor, nada vai te paralisar, nada vai atrapalhar a sua trajetória. Por quê? Porque você vai estar seguro, sabendo que Deus, o Deus Todo-Poderoso, está com você. Jesus estava no barco, mas eles temeram as fortes ondas que tentavam encher o barco de água. Quando você está no caminho certo, o inimigo vai lançar situações para paralisar a tua vida, para paralisar a tua caminhada. Você vai olhar para as circunstâncias e você vai temer. E o que o inimigo coloca no coração de cada homem, cada mulher, é o temor. Porque o novo vem para nos surpreender. E o novo vem para dizer que nós não podemos caminhar mais uma milha porque estamos sozinhos. À medida que caminhamos, Deus vai nos levando a um novo nível de entendimento. Mas o inimigo das nossas almas, ele faz de tudo para pensarmos que estamos só. Mas o Senhor diz na sua palavra: eu não te desampararei. Deus não nos desampara, mas em todo instante Ele nos conduz pela sua mão e nos fortalece para que venhamos caminhar, porque Jesus disse na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o único caminho que nos leva a Deus é Cristo. Então, na verdade, quando nós queremos resolver as nossas situações sozinhos, nós não chamamos Cristo para estar nos guiando no caminho dele. E nós não entregamos o nosso caminho a Ele, que está lá no Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quando nós não entregamos nosso caminho ao Senhor e começamos a andar segundo o nosso querer, nós não confiamos na palavra. E o segredo da nossa vitória é confiarmos na palavra de Deus. Deus se move em nossa vida pela fé. E quando eles estão ali naquele desespero, Jesus levanta do sono, tranquilo, e ordena. Deus nos ensina que nós temos que fazer o mal se calar. Nós temos que fazer o mal retroceder. Nós temos que saber quem somos no mundo espiritual. Nós temos que dar ordem. A palavra de Deus nos diz em Efésios que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Nós reinamos em vida. Quando você recebe Jesus como Salvador e Senhor, o poder do Espírito vem habitar em você. E você começa a usufruir de tudo que Jesus conquistou na cruz para nós como igreja. E você começa a dar ordem ao mundo espiritual.
E aquilo que o inimigo tenta para te fazer calar, retroceder, é ele quem tem que calar e retroceder. É ele que tem que bater em retirada da sua vida e da tua casa. E com essa ousadia, Jesus se levanta e ele ordena. Muitas vezes a nossa oração tem que mudar. Nós temos que clamar, nós temos que suplicar, nós temos que render graças ao Senhor. Mas, Senhora, que nós temos que ordenar ao mal que bata em retirada. Nossa boca tem que se abrir para que o mal venha recuar e sair das nossas vidas e da vida daqueles que Deus tem enviado para estar conosco. Nós temos que ordenar que o mal retroceda e que o poder do Senhor se manifeste. Mas o poder do Senhor não vai se manifestar em tua vida se você tiver de boca calada. Se Jesus se levantasse naquele momento e dissesse aos discípulos: fiquem calmos, a água vai parar de entrar no barco e o vento vai parar, e não fizesse nada, tudo continuaria. Mas a palavra disse que ele deu ordem. Eu e você temos que dar ordem, porque nós temos autoridade. E essa autoridade foi nos dada. Quando Jesus morre naquela cruz, ele diz algo: está consumado. Está consumado na minha vida, na tua como igreja. Poder, unção e autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E Deus falou isso, Jesus falou. E essa autoridade ele deu a nós como igreja. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor prevalece contra toda a horte do inferno. Ela tem que retroceder. E nesse momento, Deus, Jesus, está ensinando aos seus discípulos o que é passar para a outra banda do lago, o que é crescer espiritualmente, é dar ordem ao mundo espiritual para que ele se cale e retroceda. O mal tem que retroceder da tua vida, da tua casa, porque você é filho. A palavra do Senhor diz em Coríntios 15, 5,17: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se foram, eis que tudo se faz novo. Tudo se faz novo na tua vida. Você agora é um filho lavado e remido pelo sangue do Senhor. E você tem que tomar dessa autoridade e botar em prática na tua vida. E Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água e cessaram. Quando você toma da autoridade que é tua em Cristo Jesus, o mal tem que retroceder. O mal tem que se calar. O mal tem que bater em retirada e a vitória chega à tua vida. Porque a tua confiança não está em homens, mas a tua confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. A tua confiança está no grande eu sou. E ele manifesta o poder dele para aquele que crê, para aquele que anda na sua presença, para aquele que é tomado de graça, de poder e da glória dele. E naquele momento ele repreende aqueles homens, dizendo: onde está a vossa fé? Tem pessoas que dizem que eu creio em Deus, eu tenho muita fé no Senhor. Mas quando a adversidade bate na porta, ela começa a temer. Ela começa a ter medo. Ela começa a retroceder. E é nesse momento que ela é roubada, porque a incredulidade entra. Deus se agrada de fé. Fé é a firme convicção de fato que não vemos, mas que cremos que irá acontecer. Nós chamamos a existência, a vitória em nossas vidas pela fé. Nós cremos que vai haver mudança e transformação. Eu me lembro, uma certa época, eu morava em Salvador. Eu congregava na comunidade evangélica de Salvador. E minha família estava passando por uma grande dificuldade financeira, a ponto de nós precisarmos de pedir
ajuda da igreja com cesta básica para nos alimentarmos. E eu comecei a questionar aquela situação diante de Deus. E eu fui para o culto. E chegando no culto, o pastor estava pregando, era o apóstolo hoje, Roberto de Souza, ele estava pregando. E ele começou a pregar uma palavra, e aí eu estava atenta ao que Deus iria falar. Essa é uma das razões de você querer ouvir Deus e buscando uma resposta. E naquele momento ele estava pregando, e no final, a última palavra que ele deu, ele fez assim: tem algumas famílias que estão passando por situações difíceis, um espírito de miséria se instalou na casa de vocês, mas Deus dá ordem para que esses espíritos saiam. E quando vocês chegarem em casa, você vai em cada cômodo da sua casa e você vai bater nas paredes e ordenar que esse espírito saia, e vocês vão dar um passo de fé. Eu peguei aquela palavra para a minha vida e para a minha casa. Naquele momento eu cheguei em casa e eu fiz como o servo do Senhor falou, a direção que Deus estava dando. Enquanto eu batia nas paredes, o Espírito Santo começou a declarar no meu coração: você vai fazer um grande almoço na sua casa, celebrando a vitória nessa causa que você coloca diante de mim. E quando eu expulsava aquele espírito de miséria da minha casa e da minha família, eu no outro dia comecei a anunciar que eu ia fazer um grande almoço. Alguém que estava recebendo ajuda da igreja, alguém que estava recebendo cesta básica, agora chegava diante do pastor e dizia: pastor, eu quero te fazer um convite. Eu quero que depois da escola dominical que havia, o culto de manhã do domingo, eu queria que todos os irmãos viessem à minha casa para almoçar comigo. O pastor tomou um susto. Alguém que, uma família necessitada, convidar agora a igreja para ir almoçar na casa dela no domingo, ele tomou um susto. Mas essa foi a direção que Deus me deu. E naquela semana eu saí para trabalhar e Deus, como eu dizia: Deus, domingo eu vou ter tudo suprido, eu vou fazer um almoço para os meus irmãos, eu vou receber na minha casa e eu vou declarar que esse espírito de miséria não assola mais a minha família. E Deus, e aquela semana foi uma semana de fé, de conquista. E eu comecei a ganhar dinheiro naquela semana e a comprar todo o material para fazer uma feijoada da Bahia, que muitos sabem como é a feijoada da Bahia, e o almoço de domingo, né, que é colocado na mesa com diversos tipos de carne, com muita... é maravilhoso. E aí eu comecei a comprar todo aquele material e minha mãe preparou aquele almoço e o pastor meio temeroso: será que eles vão ter o almoço realmente, né, para oferecer para toda essa gente que irá? E quando se falou do almoço, os irmãos se prontificaram, né, aí almoçar lá em casa. Mas aquilo era um ato profético, era usar em fé, porque eu disse para Deus que eu ia ter, minha família ia ter para abençoar muitas famílias a partir daquele momento. E quando deu meio-dia, a mesa posta, a feijoada pronta, a mesa posta com sobremesa, o pastor chegou com muitos irmãos vieram e foi enchendo a casa, e o pastor preocupado: será que tem comida para essa gente toda? Ele perguntou: ô pastor, pode ficar tranquilo que tem. E os irmãos foram se acomodando, nós orávamos, líamos a palavra e começamos a almoçar. E Deus foi profético, e Deus abençoou, todos comeram, sobrou comida, porque onde Deus está a abundância. E a partir daquele dia, a palavra profética que eu havia liberado, que nós teríamos para dar, foi uma verdade. Naquele momento, famílias começaram, depois daquele evento, a vir na minha casa para buscar alimento. Pessoas começaram a ser assistidas pela minha família. Eu lembro de um episódio de um domingo de manhã, eu estava preparando a comida e Deus me disse: bote mais no fogo. Eu disse: mas para que, Deus? Essa quantidade que eu estou fazendo vai dar para a gente, vai sobrar.
E o Senhor disse, ponha mais, faça mais. E eu obedeci a voz do Senhor. E eu comecei a produzir mais comida, dobrei a quantidade. Quando eu acabei de dobrar, o Senhor disse, agora você vai pegar essa comida a mais que você fez, mais alguns alimentos, você vai montar uma cesta e você vai levar na casa dessa irmã. E naquele momento eu peguei a comida pronta, peguei a cesta básica que eu montei, chamei minha irmã e fui até a casa daquela irmã. Quando eu bati, que eu entrei, ela começou a glorificar a Deus. E ela dizia, irmã, eu estava aqui orando que eu e meus filhos não tenham nada para comer, a casa está vazia. E eu comecei a orar e pedir a Deus. E a senhora chegando aqui, irmã, com esse alimento, realmente Deus cuida de nós. E naquele momento aquela mulher se alegrava com os alimentos crus e com um alimento cozido que eu chegava para o almoço. Então aquela palavra profética que eu liberei, que nós teríamos em abundância, Deus fez cumprir. E quando eu estive lá em Salvador, morando com minha mãe, e mesmo depois, Deus supriu cada uma das nossas necessidades. A bênção do Senhor foi liberada, porque nós cremos. E Jesus pergunta àqueles discípulos, onde está a vossa fé? Deus usa circunstâncias para que nossa fé seja aperfeiçoada, para que haja mudança e transformação. Através daquele episódio na minha casa, na minha família, Deus me levou a um novo nível de fé, de graça e prosperidade. Quando Ele me disse que eu iria para Brasília sozinha, eu fui, mas eu fui crendo que Ele era comigo. Eu cheguei em Brasília, o único dinheiro que eu tinha era R$5 na carteira. E Deus me deu graça, Deus me fez prosperar naquela terra, Deus me deu amigos, Deus me deu um ministério naquela cidade, porque eu fui enviada por Ele. Depois Deus me dá uma outra direção, larga tudo isso aqui. E eu entreguei tudo que eu tinha conquistado em Brasília. E Ele me disse, você vai agora para Guanambi, você vai começar um novo tempo naquela cidade. E eu vim em obediência ao Senhor. E eu me lembro de um pastor que eu fui me despedir dele. E no meu coração eu não queria vir para essa cidade, eu não queria abandonar minha vida lá em Brasília, em Sobradinho, os amigos, a igreja, tudo. E ele me disse assim, quero te dizer uma coisa. Se tiver uma alma lá em Guanambi que precisa ouvir a palavra de Deus através da tua vida, você vai. Mas você volta para Brasília no tempo certo. E naquele momento que ele falou aquilo, veio um refrigério no meu coração, no meu espírito. E eu aceitei aquela vontade de Deus, que era perfeita, boa e agradável para a minha vida. E eu vim para essa cidade. Mas chegando nessa cidade, eu pude experimentar o vento, as águas do barco, mas em todo instante eu sabia que eu não estava sozinha. Eu sabia que havia um propósito e eu esperava esse propósito. Eu andava pelas ruas dessa cidade, sabendo que esse propósito se cumpriria na minha vida. Porque quando eu vim para cá, eu procurei o meu pastor e disse, pastor, Deus me deu uma direção para ir para Guanambi. Ele fez amém. Se você estava orando, Deus falou com você, vá, porque Ele é contigo. E a igreja de Brasília, Sobradinho, Verbo da Vida, me enviou para essa cidade, para eu fazer um trabalho nessa cidade. E eu agradeço a Deus pelos irmãos que eu tenho conhecido nessa cidade, pela igreja que está nessa cidade, que tem abençoado a minha vida, e que eu tenho dado da unção e da graça que o Espírito Santo tem colocado no meu espírito, na minha vida. Eu tenho abençoado vidas nessa cidade. Então aquela palavra que aquele amigo, irmão, pastor falou para mim, se tiver uma alma que precisa ouvir a palavra de Deus, através da sua vida, vá, porque Ele é contigo. E é verdade. Muitas pessoas eu já pude alcançar nessa cidade,
pela graça e pelo poder do Senhor. Porque o que eu tenho não é meu, é dele, é para ele. Para ele são todas as coisas. E eu me regozijo nele. E como ele diz a esses discípulos, onde está a vossa fé? É no momento de adversidade que a nossa fé tem que florescer, que a nossa fé tem que ser vista pelos homens. E eu digo a você, chegou a hora de você passar para o outro lado, de você crescer no nível espiritual que Deus te chama para crescer. Chegou a hora de haver mudança na tua vida, transformação, mas você tem que dar lugar para que o poder da palavra penetre e transforme toda a tua vida. A sua vida é uma caminhada de fé em fé, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus está neste lugar. Deus está na tua vida, na tua casa, na tua família. E Ele quer fazer coisas grandiosas no teu ser. Ele quer te transformar, porque você é filho de Deus. E se você ainda não é um filho de Deus, se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, esse é o momento de você entregar o teu coração, a tua vida a Ele, para você ser transformado de glória em glória. Creia no poder do Senhor tocando a tua vida. Creia que a tempestade pode se levantar, mas Jesus está aí no barco para te dar a vitória e mandar seus inimigos embora, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos orar? Essa é a melhor parte. Chegar diante do trono do Senhor e clamar por aquilo que já é seu, por direito, por herança. Foi conquistado na cruz do Calvário. Creia, não é por você, mas é por Ele. Para Ele são todas as coisas. E em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Em Cristo Jesus você recebe, porque Deus é fiel em cumprir a sua palavra e te dá a vitória. Aleluia! Senhor, a nossa fé está em Ti, na Tua palavra. Nós cremos no Teu poder se manifestando. E é em fé que chegamos diante da Tua presença, para declarar que circunstância seja mudada, para declarar que o mal recue, para declarar que o inferno retroceda. É tempo de mudança e transformação. É tempo de sermos alcançados pelo Teu poder. É tempo de uma unção fresca sair do Teu trono e tocar vidas e famílias e transformar lugares, circunstâncias, famílias, pessoas que estão escravizadas pelo mal, pelo pecado. Eu declaro agora que todos esses grilhões sejam quebrados, todas as amarras do inferno sejam quebradas. Jesus precisava passar para a outra banda, para libertar um cativo. E eu declaro agora que todo cativo agora seja liberto. Que o poder do Senhor te alcança, libertando sua vida, fazendo cair por terra toda ação maligna. Pessoas que estão escravizadas no vício, no pecado, na prostituição. Eu declaro agora esses espíritos malignos que aprisionam as vidas, batendo em retirada agora, saindo dessas vidas, desses lares. Vício de jogo, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro libertação sobre sua vida, caindo por terra agora, toda ação maligna, eu declaro este poder entrando nos lares, todo espírito de contenda, briga entre casais, filhos, contra pais, eu declaro agora toda contenda fora, e um novo tempo se estabelecendo sobre famílias agora, graça do Senhor chegando, cura em todas as áreas das suas vidas, poder de Deus anulando todo o sofisma do inimigo. E eu declaro agora que aqueles que levantam a mão e recebem Jesus como Salvador e Senhor, têm os seus pecados perdoados e a graça do Senhor sobre suas vidas. Transformação chega, poder de Deus chega, o poder do sangue de Jesus te liberta de todo pecado e de toda opressão. Você é nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já se foram. Eis que tudo se faz novo. É um novo tempo de conquista. É um novo tempo
de andar nos caminhos do Senhor e receber do novo que Ele tem para você e sua casa e sua família. Eu te abençoo com a fé genuína em Cristo Jesus e na sua palavra. Caminhe em vitória, porque esse foi o dia que o Senhor fez para você experimentar de tudo que Ele conquistou na cruz para você. Shalom, shalom. Que a graça do Senhor seja com a tua vida. Amém.